Salve galera! Hoje nós vamos ilustrar um pouquinho dos nossos treinos. Hoje eu escolhi 2 alunos para ilustrar um pouquinho dos nossos treinos, correção, erros comuns e mostrar um pouquinho quais foram a evolução ao longo desses anos. Então vem comigo que hoje o cenário é ali. Bora! Noventa. E aí, meu irmão? E aí, Diegão? Tá bom? Cara, vou te passar uma dica aí. Tá vendo você fazer o exercício? Acho assim, para você ter uma melhor postura para fazer o agachamento, vamos deixar seu pé mais afastado, certo? Deixar ela um pouco mais aberta. Isso, cara, bem mais aberta. Tentar que seu tronco não vá para trás quando você estiver fazendo. É muito importante isso. Você tá de frente. Seu tronco não faça esse movimento, não joga o seu quadril para trás. Deixa o tronco reto, vai agachar lá embaixo o quadril, usando o abdômen, e não precisa ser rápido, beleza? Você pode dar uma cadência no movimento. Baixar com mais calma e sobe. Exatamente. Deixar os pés afastados. A base mais firme. Para usar os internos de coxa. Vamos executar? Umas 10 repetições. Pode subir o short, que ele tá caindo. Afastou. Tronco reto. Pode abrir mais um pouquinho. Isso. Isso, perfeito. Sempre a mais de 90, se a carga estiver dosada legal. Show de bola, mano. Isso aí. Importante, toda vez que você estiver fazendo movimento de descida, você contrai o abdômen, vai segurar o ar, solta o ar. Respira em cima, contrai o abdômen, solta o ar. Veja que os pés dele estão com uma amplitude boa, afastado, está aberto. A velocidade de descida vai desce embaixo. 4 segundos de execução de descida e 2 para subir. Seriam 6 segundos de movimento. Vai respirar toda vez que estiver em cima e vai travar o abdômen e segurar a respiração toda vez que estiver descendo, liberando ao subir. Perfeito, mano. Perfeito. Pode guardar. Assim, Diego, ó. Sente muito mais. Quando você trabalha numa excêntrica, segurando a carga, é lógico que você vai precisar de mais músculo para fazer esse movimento. Você não usa movimento elástico, né? Aí você precisa de mais força, automaticamente você vai recrutar mais músculo da perna. Sentimento das costas. Também. Fazer esse uso do abdômen também é muito bom. Assim, geralmente as pessoas usam essas presilhas quando você estiver treinando. Como o piso é de borracha, se um dia chegar a falhar, se tiver a presilha, você não consegue jogar os pesos. Então eu acho ideal o cara pegar e tirar, deixar aqui. Se você falhar, os pesos caem e você não se machuca. Sempre dentro da ala, né? Qual que é a sua maior dificuldade no agachamento? Equilíbrio, né? E fazer certo a questão da descida, para não forçar muito as costas. Quando está com uma carga elevada, o que você mais sente? De muscular. Quadríceps. Vamos fazer mais um. Sente mais o quadríceps. Mais firme. Vamos lá. Eu vou explicar o modo de ajudar. Quando você tiver com a carga alta, afastou os pés. Isso. A única forma de ajudar o agachamento livre, se tiver com muito peso, não é aqui. Aqui é se o peso tá... Pode fazer, mano. Se tiver leve, você ajuda aqui. Se tiver com muita carga, você vai colocar o braço aqui, afastar do aluno e ajudar aqui, ó. Vai descer. Se chegar a falhar, tem essa barra de proteção. Você pode soltar ela na barra de proteção. Mais uma só, mano. Show, vamos guardar. Se falhar é só jogar e vai pro chão. Hoje o erro mais comum do agachamento é projeção
do tronco para frente. Exato. Sente demais a coluna. Caramba, caramba. Pessoa, geralmente, ou que não tem uma instrução boa, ou que não tem mobilidade de quadril, faz esse movimento. O excesso de peso. Posterior de coxa, ele precisa ter uma flexibilidade maior e o glúteo também para fazer esse movimento. Se a pessoa tem uma mobilidade menor, automaticamente ele puxa, sobrecarrega tudo no lombar, sente mais dor na lombar do que o músculo, o alvo. E a base mais fechada. E a base mais fechada. Isso aí. Professor, quando o senhor ensina o agachamento livre, o aluno começa primeiro sem peso, como que funciona? Muito boa pergunta. Sempre quando for fazer esse movimento do agachamento livre, ou qualquer outro exercício que você vai fazer o treino, eu particularmente prefiro que ele aqueça no aparelho. O que seria aquecer no aparelho? Não precisa fazer mobilidade, não acho tão necessário. Eu acho que o treino de mobilidade tinha que ser separado. E na hora que ele for fazer o agachamento ou qualquer outro exercício, ele começa com a carga bem reduzida. Coloca ali, igual nós fizemos, 10 kg de cada lado. Começa a fazer a execução com toda a amplitude, ajuste de pés, aquece bem no aparelho, deixa bem aquecido. Aí você ajusta a carga. Aí vai ficar ideal, tipo uma carga de 30% do que você vai fazer, você aquece no próprio aparelho, depois você ajusta a carga para a execução que você vai fazer, com a série válida, né? E daí dá início ao treino. E a questão de fazer de pé descalço? Cara, O tênis. tem gente que usa, pegou agora, tem gente que usa, mas eu sou contra. Eu acho mais justo você usar o acessório, que é o tênis, né? A base reta. Uma plataforma mais reta, sem salto, sem tênis de corrida, para fazer o movimento que o seu pé não fica. Esse tênis aqui já não seria legal para mim fazer o agachamento, um leg, um sumô, um terra. Esse tênis que você tá já é mais ideal. Essa plataforminha bem fininha, Tem mais equilíbrio. mais estabilidade, mais equilíbrio, bem melhor, sustentabilidade. Eu acho que ficar descalço, eu acho que é coisa do dia atual, acho que não é legal. E meinha. Também não, né? Vamos lá fazer uma última aí. Quiser pegar um pouco mais justo, aí. Caprichar, tá mais pesado, 10, bora. Sozinho. Duas, respira. Ô, Diego, desce travado, abdômen. Solta o ar. Isso, travou. Boa, desce travado. Excelente, desce, travou. Pode agachar, tô com você, faltam 3. 2. Mais uma. Beleza. Show. Top. O que vamos fazer agora? Um stiff. Alguns movimentos do stiff. Vamos ilustrar. Então, exato. E aí, mano? Pois é, aqui uma dúvida. Esse daqui pode ser por terra ali? Muito curta essa barra, aquela que tá encostada na parede lá. Deixa ser só a barra aqui, daí eu faço. Não precisa não, suave. Vai descansando, hein? Vou usar para fazer a transição da barra. Vai que cai o peso agora. Agora, Xande, lembrar você. Vamos fazer aquele movimento que nós faz com a extensão. Quer eu explicar como que é o stiff? Chega mais. Vou explicar por que fazer daquele jeito e por que fazer com a flexão. O deadlift é diferente do stiff. O stiff tradicional, você vai fazer o movimento com a extensão total do joelho, jogando o quadril para trás, sem flexão no joelho, certo? Aí você faz todo o alongamento de posteriores. Quando você flexiona muito aqui, o tronco e o joelho, você usa mais glúteo, e não é a intenção. Então vamos fazer com a extensão total, o movimento que é o stiff mesmo. Depois, quando nós colocamos um pouquinho mais de carga, aí eu te explico por que fazer com o joelho flexionado, beleza? Vou fazer uns 10 movimentos, estendido total. Bora lá. Pode
Abre um pouco mais, isso. Deixa os pés alinhados, tronco, lombar. Pode soltar, tá? Sempre olhando para o chão. Repara que a extensão aqui é toda. Pode fazer. Você usa posterior de coxa, ó. Ó o ventre muscular do posterior. Pode fazer, Diego. Todo alongado. E a extensão total do joelho. Excelente, mano. Excelente. Por que eu tô pedindo pro Diego fazer sem a flexão na lombar, toda alongada e alongada aqui? Porque ele já tem estrutura muscular suficiente que não vai sobrecarregar a lombar dele. Ele tem músculo aqui. Então eu não posso fazer isso com um aluno iniciante. Eu não posso deixar ele fazer a extensão total do stiff se ele vai começar a fazer o exercício. Se é a primeira vez ou se ele tem pouco músculo nessa região do quadrado lombar. Beleza, Diego. Show de bola. De deixar lá. Qual o erro mais comum dos alunos desse exercício? Cara, esse exercício, o erro mais comum é a lombar. O jeito da lombar. A maioria das pessoas está fazendo, solta o ombro para dentro, não segura. Ah, mas você tá tão acostumado a fazer certo que deu errado, você consegue. Vai Às vezes carrega, quando você é muito denso, você não consegue firmar. Segurar, é. A cintura escapular, ela é responsável também por esse movimento, que ele que vai segurar a barra, certo? Quando você coloca muita carga, ou é os primeiros dias que você está fazendo o exercício, ou você não tem o conhecimento, a tendência é você mandar rotacionar os ombros para dentro e soltar a lombar, fazendo esse movimento aqui. Nisso você agrava a lombar e o quadrado lombar por conta da carga. O eixo vai estar transformando carga. Aqui vai ficar todo o peso e não na barra. Então quando você também coloca a barra muito longe, deixar muito distal do eixo, você também sofre muito com essas dores na lombar, porque vai te dar mais força, mais pressão na lombar, porque a carga está longe do eixo. Então sempre próximo e sempre com a coluna reta. O erro mais comum é essa envergadura da coluna. Agora com carga adicional, Diego, vamos fazer com uma carga maior. Agora você vai usar a flexão no joelho. Por que agora? Aí eu vou te falar. Aí que tá. Por que eu quero que você faça com a flexão do joelho agora? Por mais que você tenha uma estrutura sólida de quadrado lombar, tronco, você já sabe fazer o movimento, agora você vai precisar de recurso no movimento, que vai ser o glúteo. Então você vai ter que flexionar o joelho. Por quê? Se você estender tudo, vai pinçar muito, sua lombar vai te machucar. Então sempre eu procuro que o aluno faça a série de apresentação, a série com carga mais leve, igual eu expliquei, o aquecimento, fazer com a extensão do modo correto do stiff. Agora você vai fazer um pouquinho, incluindo um pouco de deadlift, uma leve flexão no joelho. Pouca, não precisa ser muito não. Vai jogar o quadril para trás, flexionar um pouquinho, barra sempre colada, olhando para o chão, desce até o meio da canela e volta. Mesmo alinhamento, reto. Sempre segurando a cintura escapular, sempre. Afastou as pernas. Menos flexão no joelho, um pouco menos. Menos flexão. 2, bora. 3. O ventre muscular. A ação que dá no posterior de coxa. Mas está recrutando o glúteo também, ó. Tronco, vai só até o meio da canela, não desce muito não, segura um pouco mais, vamos 2. Mais um, deixa a barra colada em você. Excelente. Deixou no chão, Diego. Diego, eu vou adicionar um pouquinho mais e eu quero que você retrai seu short a hora que você for fazer, para ele conseguir pegar bem o seu músculo, bem trabalhado, tá top, bem desenvolvido. Vai precisar do strap para 8 repetições? Vai dar 35 de cada lado, 70 quilos. Dá para fazer? 8. Se precisar, eu pego lá. Quer que busque lá? Pega lá. Seguinte.
Pessoal, nós aumentamos a carga agora. Aí, geralmente, eu peço para o aluno usar o strap. Tem outros tipos. Esse aqui é o mais convencional. Por quê? A falha da pressão de segurar a barra vai anteceder a queda do músculo aqui. Então, você solta a mão, aqui zera a força, mas o músculo ainda dava para dar continuidade, tinha mais força ainda para fazer. Então, sempre usar o strap quando subir a carga, beleza? É fácil de usar, só tranlaçar, trava com a mão, dá uma... O Diegão vai passar ali, ó. Pera aí. Ajeitei, vai baixar o quadril antes de sair, tá? Sim. Isso. Isso. Pegar bem o posterior aqui, que eu... Pode vir. Tronco reto, mantenha a cintura escapular. Olhando pro chão, desce devagar, só até o meio da canela. Só vai ao meio da... Pode voltar, tá descendo muito, pode descer menos. Menos? Menos. Volta, olhando pro chão. Vamos três, vamos três, vamos três. Olhando pro chão. Bora. Mais duas, irmão. Vamos. Mais uma. Vai descer normal no movimento, vai deixar a barra. Boa. Isso aí. Bom. Bom. Suou, legal. É um bom de peso. Show de bola. Diego, vamos fazer agora. Cara, eu queria fazer o leg, mano. Mas eu acho que eu não vou fazer o leg. Leg? Não, acho que eu não vou fazer o leg, não. Um búlgaro, talvez. Semana que vem. Não, vamos fazer... Cadeira? Vamos fazer cadeira extensora. Deixa eu só mostrar um negócio. Regular. Isso aqui vai ser determinante do tamanho do indivíduo. Se a pessoa for muito mais baixa, para você aumentar o raio do ângulo dela, você levanta. Se a pessoa com uma estatura mediana, você deixa na parte média. Se tiver um pouco mais alto, você abaixa tudo, deixa até o final. Que daí ela vai conseguir ter uma amplitude boa do movimento. Se errar. Se, por exemplo, ficar muito baixo. Se a pessoa for muito pequena, vai ficar ruim o ajuste, o movimento dela vai ficar bem mais curto. Amplitude bem menor. Amplitude, exatamente, muda a amplitude lá, porque é 45 graus do quadril. Certo, exatamente. Se você levantar muito com uma pessoa muito alta, nem cabelo ela consegue na plataforma. Vamos lá? Deixa eu segurar aqui. Bora lá. Tradicional do leg, que eu sempre peço. Pode deixar, eu já vou ajustar. Não, pode pôr pé. Eu já vou ajustar. Pode pôr o pé normal, sobe a plataforma. Pode subir. Sempre, quando for trabalhar um pouco mais de glúteo, mais afastado, um pouco mais alto, pode subir um pouquinho mais o pé. Pode subir lá também. E sempre abduzido. Abduzido assim, as pontas para fora, para nós usar um pouquinho do interno de coxa. Exatamente, e alivia um pouco o quadríceps. E eu quero amplitude total, vai segurar. Aqui você pega mais glúteo junto. Você vai pôr a mão, você vai contrair o abdômen na descida, não esqueça disso. Vai soltar o ar na subida. Beleza? Respira sempre quando estiver nessa extensão. Não quero que você faça toda a extensão do joelho. E nem aquele movimento de chicote. Beleza? Encostou a cabeça. Bora. Desce lá embaixo. Solta o ar. Empurra soltando o ar. Para subir pode ser rápido. Isso. Bora. 3. Repare bem. O movimento. Os pés abduzidos, o joelho vai acompanhar a ponta do pé. Sempre para fora. Ponta do pé para fora. E o joelho acompanha a ponta do pé. Isso tira o estresse da parte da articulação, também tira um pouco da pressão do joelho. Controlando a respiração. Respirou, contrai o abdômen, libera o ar. Vamos 3, Diego. Travou, solta o ar. Travou, solta o ar. Travou, solta o ar. Beleza, travei aqui, pode descer. Boa. Isso aqui, professor, parece que é um exercício simples, né, e fácil, mas qual que é o erro comum dos alunos que às vezes eles nem percebem? Ou às vezes as pessoas... O leg, ele é um exercício assim, que tem muita gente que coloca muita carga, porque é uma máquina, é mais seguro fazendo um leg, movimento guiado. Mas o erro comum, a pessoa geralmente está relacionada ao peso, coloca muita carga, adiciona muita carga e faz um movimento muito curto.
tipo, fazendo reduzido o que é para ser feito. Esse é um dos erros mais comuns. Segundo, posicionamento dos pés. Essa semana o Diego mandou um vídeo de um cara que faz a lesão no quadríceps, no músculo do quadríceps, porque os pés dele estão muito abaixo, certo? Com uma pressão muito grande no joelho e com muita carga. O pé dele não tem amplitude boa para fazer o movimento, não tem um recurso, aí na hora de recuar, teve uma lesão no tendão do joelho. Provavelmente ele rompeu o quadríceps ou o tendão, o LCA. Então o erro mais comum, posicionamento dos pés, amplitude e outra coisa, outra sacada. As pessoas quando estão no leg, vai fazer o movimento, quando vai fazer, se o posterior for muito encurtado e o glúteo também, elas fazem isso aqui, ó. Tira os calcanhares da plataforma e eleva o quadril. Quando vai com a amplitude muito baixa, ele faz isso aqui, ó. Exatamente. Eu não aguento fazer o movimento inteiro, porque ainda não tem essa estrutura alongada. Então, pessoas que estão iniciando, tiver encurtado, diminui a carga, faz um movimento um pouco parcial, certo? Até ter condição de fazer com amplitude total. Até embaixo. Se puder bater embaixo, melhor. Bora, Diego. Outra coisa, ele vai fazer aqui. Geralmente o Diego, quando está cansado, ele dá uns movimentos elásticos na perna. Vamos lá. Destrava. É algo que não é correto de fazer. Faz aquele impulso que você faz. Tipo, joga. Isso aqui, meu Deus, só isso, tá bom. Pode deixar flexionado, Jamais fazer essa extensão quando você está com carga. Jamais, jamais. Chegou lá em cima, deixa sempre uma leve flexão articular, sempre. Beleza? Vamos lá. Vamos 10. Usa o abdômen, se mantendo. Vai subir, não vai espremer tudo. Bora, abdômen. Contrai o abdômen na descida. Solta o ar. Respira, desce devagar. Solta o ar. Pode dar um tempo de respirar. Desceu. Bora. 3 desce. Contraiu. Solta o ar. Vamos, 2. Mais uma. Show. Agora uma pesada. Agora uma de verdade. Tava só aquecendo. Vou pegar um peso aqui. Outra coisa, legs tem variações. Tem esse leg aqui que tem um carrinho, né? Pode olhar que ele tem um carrinho, 45 graus. Tem esse aqui, ó, que ele é articulado. Porém, ele move toda a placa. Esse tipo de aparelho, não precisa não. Esse tipo de aparelho ele vai usar mais questão de posterior de coxa, por conta do jeito que é executado. O movimento que ele é feito, recruta bastante posterior de coxa. Então daí quando o professor fala, esse treinador, sei lá, for falar para você, eu quero leg 45, pedir para ele especificar qual leg que é. O leg 45 articulado ou o comum, convencional. Aí ele vai ter que falar. Aí você pergunta por quê, ele vai perguntar por quê, você fala, não, porque o professor falou para mim que é o ideal fazer é com leg 45 quando você quer trabalhar quadríceps e glúteo, é o convencional, não o articulado. Bora para o último? Quer mostrar? Ó, vamos colocar aqui. Se você quiser fazer um pouquinho de quadríceps, o que ele vai fazer? Vai mudar o formato do pé. Ele vai unificar um pouco mais e vai descer um pouco mais. Deixar alinhado. Não vai ter abdução, porque nós vamos usar só a parte frontal, não vai usar interno de coxa e não queremos glúteo. Vai abaixar um pouquinho mais e deixa sempre alinhado, ó, reto, os pés. Beleza? Faz uma força maior agora no quadríceps. Vamos lá. Isso aí. Sempre o distanciamento, pode ver que os pés estão mais paralelos, estão mais um pouco abaixo, sem uma linha alta, aumentando a flexão do joelho. Quanto maior essa flexão, mais ação no quadríceps. Quanto maior a flexão no quadril, mais glúteo. Bora lá, Diego. Respirou, desce devagar. Pode dar pausa de respiro lá em cima. Respira, desce devagar. Sobe, expulsa o ar. Isso. Respira, enche o pulmão, solta o ar. Excelente. Vamos 2? Bora. Vamos.
Vamos. Isso, mais uma. Uma final. Show de bola. Isso aí, mano. Pessoal, Sente mais. acerca dos pesos. Geralmente quando você tem um treinador, vai de treinador para treinador. Ele recolhe, ele coloca, mas o aluno avulso da academia, sempre importante. Pegou a máquina vazia, pegamos uma máquina que tinha 10 quilos. Retirar os pesos, porque o próximo pode ser uma senhora, pode ser uma criança, não ter condições de fazer com aquela carga, ele vai ter que tirar todo o peso, talvez ele não consiga nem pegar a anilha. Então, terminar o treino, sempre lembrar de tirar o anilheiro todo do aparelho, beleza? E aí, Diego? Top? Que achou? Esse foi o nosso treino de perna. Esse foi o nosso treino de perna com o nosso aluno Diego, que está treinando aí com a gente por um pouco mais de um ano. Não tem como colocar muita coisa errada, porque você já entende. Ele foi tentar explicar lá o exercício errado, ele já corrigiu ele mesmo. Mas isso aí, valeu pela parceria, obrigadão. Valeu, esse foi o nosso treino de perna. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado. Trazer uma mochila. É uma mochila. Pra carregar tanta coisa. É difícil. Pera aí, ó, é o seguinte. Gabriela, vou fazer uns exercícios de costa, mas faça do seu jeito comum. Se tiver alguma coisa errada e tal, eu vou ajustando, beleza? Mas a ideia mesmo é ilustrar a porção do músculo que você tem, o que nós já conseguimos criar, belezinha? Vamos lá, não precisa fazer com pressa os primeiros movimentos, tá? Serão 3 séries só. Bora lá, vamos pegar na curva. Cia. Sobe um pouquinho mais. Isso. Posição do cotovelo um pouquinho mais para dentro. Abre mais o peitoral, joga escapa, fechando, fecha. Hora de trazer, ombro para trás. Isso. Fecha a escápula lá, alonga bem, deixa ele lá em cima, traz com a escápula. Faz aquela parte que inclina aqui embaixo. Pode jogar o tronco para trás. Beleza. Show. Ó, coisa que eu quero que você faça. Aquela ideia que nós sempre falamos. Tá com o tronco aqui, deixar o quadril parado, fazer aquela curvatura e deixar os cotovelos do lado do tronco. Sempre do lado do seu tronco. Vai colocar os cotovelos. Não puxar ele para trás. Se tá fazendo puxador aqui, não fazer isso. Manter ele aqui. Vai alongar todo o cotovelo lá em cima. Vai trazer, conectando a escápula e trazendo um pouco o tronco para trás. O quadril fica parado no mesmo lugar. Isso vai dar uma leve arqueadura para você conseguir fechar mais a escápula. Nós vamos pegar o final do dorsal, do grande dorsal, essa porção aqui. E sempre com seus ombros para trás. Beleza? Dormiu essa noite, Gabriela? Você estava ansiosa? Não. Gabo. Outra coisa, se você tiver dúvida na hora que estiver fazendo o movimento, você pergunta alguma coisa que você tiver para falar, você pergunta. Ah, tô sentindo um incômodo. Geralmente as pessoas têm incômodo de algum grupo muscular. A Gabriela, quando começou a treinar, ela tinha muita dor na questão do ombro. Ela tinha uma rotação na cabeça do ombro. E ela começava a fazer o movimento, ela sentia muita dor mesmo. E alguns exercícios nós tivemos que limitar até ela criar um pouco mais de condição, ficar um pouco mais forte, né? Fortalecer a área. E daí hoje ela pode executar qualquer exercício de superiores com uma excelência, porque não tem mais essa dor, já está fortalecido. Beleza? Fazer. Tá 0 bala. Bora lá. Mesma ideia. Vai puxar sempre um para trás e aquilo que eu te falei, conectar aqui, ó. Boa. Pode subir um pouquinho mais. 3. Aí, abre o peitoral. 4. Excelente. 5. Respira. 6. Ombro, fecha.
7. Vamos. 8. Vai. Mais uma. Mais uma. Boa. Show. Vou colocar um pouquinho de carga aí. Professor, qual o erro mais comum nesse exercício aí? Esse exercício ele tem vários erros, mas o que as pessoas mais fazem é gastar toda a força do braço pelo conta da execução. Vai projetar o braço lá em cima, a pessoa tem que trazer com a escápula, fazer o movimento, retrair a escápula para baixo, aí descer até a linha do peito com os cotovelos na laterais. O mais comum é puxar sem essa autonomia de movimento da escápula e os cotovelos recuarem, vai trazer e traz para cá, vira quase uma remada e não uma puxada. Porque puxador seria tipo elevação e depressão da escápula, ele vai lá em cima e desce. Se ela não fazer a elevação e a depressão, você usa mais o grupo muscular do antebraço, o bíceps, e o movimento não fica adequado, não usa a área que quer trabalhar, que é o grande dorsal. E o puxador é um dos exercícios que era para ser o mais fácil de executar e é onde tem vários erros graves, que tipo assim, ele pode limitar o movimento e pode deixar a pessoa com uma performance ruim do movimento e não desenvolver o dorsal. Esses são os erros mais clássicos. E velocidade também. Muita gente que puxa rápido, solta rápido, mantém o cotovelo sempre flexionado, não faz a extensão total do cotovelo e puxa. Esse é um erro comum também. Bora lá, a última? Agora sim. Agora vai dar bom. Sempre puxando aqui. Sempre preocupado no seu cabelo, tá? Eu não tô preocupado no seu cabelo, não. Bora. Sobe um pouquinho mais só. Boa, Gabriel. Show. Muito bom, muito bom. Abre o peitoral, ombro pra trás. Não esquece. Isso. Segura a volta. Deixa alongar. Puxa o ombro pra trás. Isso. Vamos mais. Mais. Vamos. Vou te ajudar aqui mais duas. Volta devagar. Puxa com o ombro pra trás. Beleza. Show. Cá. Não, hoje não é. Ela coloca um chá de cogumelo, sei lá, um chá de loucuragem, ela começa a endoidar no trem. Pensa num troço ruim, horrível. Não sei como você tá. Entrega o quê? Ódio, né? Vai pegar na dobra. Vai fazer remada alta. Eu quero que você deixe. Vou mostrar dois exemplos. Você lembra quando nós fizemos com ele longe do eixo? Lembra quando nós fizemos aqui? Lembra quando nós fizemos aqui? Vamos fazer o convencional perto do eixo, mais próximo do aparelho. Depois eu vou baixar a carga e você vai fazer com ele longe do eixo, beleza? Bora lá. Vou pegar em cima. Pode? Isso. E do lado, que é um. 2. 3. Projeção do cotovelo para cima. Vem, pegar aqui. 5. 6. 7. 8. Nada aqui. 9. 10. Mais duas. Mais uma. Nada, parece. Show. Agora quero que você execute assim. O que você fez foi proximal. Você fez uma elevação frontal proximal, certo? Agora eu quero que você use ela para fazer distal. O distal vai usar o quê? Trapézio e a parte medial do deltoide. Vai puxar aqui, tronco parado, quadril para trás, flexão no joelho, a projeção do cotovelo e a mão dobra. Ó. Sempre longe do eixo. A mão é normal dobrar, tá? E o cotovelo ele tem que ir primeiro. Você vai puxar? Só o dinossauro. E que nem um dinossauro. Aí você vai fazer uma remada alta proximal e uma distal. E eu vou falar as porções que ativa em cada uma. Vamos lá, Gabriela. Agora vamos fazer uma remada alta distal. Distal que seria longe do eixo, distante dele. Vai puxar mais um pouco para cá. Isso, perfeito, Gabriela. Repara aqui a porção mais acionada. Parte medial e o trapézio. Essa porção toda do trapézio. Há um grau de dificuldade maior por conta da distância que está o eixo. Projeta o cotovelo, deixa a mão mais para baixo. Mais uma só. Beleza, show de bola. Show. Para fazer comum, tá de boa?
Tem alguma dúvida? Sentiu alguma dor? Tranquilo? Ainda não. Não, nem vai sentir, não é para sentir dor. É importante quando estiver fazendo exercício que não haja dor. O aluno reclama, é uma dor comum, de músculo. Ok, se é uma dor que não é no ponto sendo trabalhado, tô sentindo minha lombar fazendo uma remada alta, tá errado. Se estiver sentindo o bíceps fazendo uma remada alta, tá uma dor aguda, alguma coisa está acontecendo. Então sempre trabalhar fora da zona de dor. Se é dor muscular, o aluno vai ter que persistir para que continue. Vai ser uma diferença quando nós estamos na extensora. Ela tem um pouco do quadríceps dela, é um pouco encurtado, porque o fêmur é muito grande e demorou a trabalhar isso. E daí quando nós vamos fazer a extensora, eu peço para que ela faça toda a extensão do joelho e ela fica limitada. E diz que quando faz toda a extensão, ela sente dor. Se é uma dor que incomoda, uma dor que realmente está levando lesão, ela tem que parar, tem que minimizar o movimento, tem que baixar a carga. Mas se é uma dor, tipo assim, uma dor muscular e dá para resistir e continuar, aí o aluno tem que entender que ele precisa fazer aquele movimento. Mas no caso... Tem que sair da zona da dor e ficar na zona de conforto ou não? Se for uma dor lesiva, você tem que sair da zona de conforto. Entendeu? Ao contrário, se for uma dor lesiva, você tem que ficar na zona de conforto. Se for tipo assim, só é o músculo, eu consigo fazer, mas eu tô fazendo um corpo mole, aí você tem que sair dessa zona de conforto, estender o máximo que você conseguir fazer e entregar, né? Que você disse que você sempre entrega. Vamos ver aqui. Mais uma. Só quando eu tomo chá. Só quando a garrafinha tá turbinada. Não fica muito longe do cross, tá? Normal, projeção lá em cima. Subiu. Boa. Isso. Puxa 12. 5. Vamos. 6. Boa. Continua. 7. Continua. Mais. 8. Mais. 9. Mais. 10. Mais 2. Mais uma. Última. Very good. Top. Top, top. Bom, vou fazer uma remadinha. Tô suando, mano. Derretendo. Ó, não deixe os seus cotovelos muito fechadinhos. Por mais que você vai ter que fazer isso com o ombro, mantenha o seu cotovelo mais aberto. Vai puxar e aquele esquema. Vai deixar o quadril aqui, você vai fazer isso aqui. Isso aqui. Não joga muito para trás. Apenas manda o tronco, o abdômen para dentro, o quadril fica no lugar e vai para trás. Beleza? Vamos lá. Tá bem leve, bem tranquilo. Estou sempre fechando escápula, hein, cara? Não esqueça. Ué. Vai botar na frente. Vou baixar um pouquinho o cotovelo. 2. 3. 5. 6. Alonga. Ó, o importante aqui levar o tronco à frente com a coluna reta para ajudar a auxiliar o movimento a lombar. Quando você estende o cotovelo e leva o tronco à frente e traz de volta, você também trabalha a parte lombar. Mas lembrando que sempre alinhado o tronco. A coluna vertebral ela vai estar sempre alinhada. Não faz uma curvatura aqui. Beleza, Gabi? Erro comum. As pessoas cometem erro mesmo? O erro comum da remada é você usar só o bíceps para fazer o movimento. As pessoas não usam o movimento correto, que é a adução e a abdução da escápula. O que eles fazem? Eles engessam o movimento, fica sentado, travado e faz o movimento só dos braços. Então quando a pessoa sente dor no bíceps, então é porque tá fazendo errado. Aí o que acontece? Geralmente o bíceps cansa primeiro que o dorsal, porque o dorsal é um músculo muito grande e o bíceps é muito pequeno. Esse movimento engessado não tem ação no grande dorsal, não tem como. Quem está fazendo a força maior é o bíceps. A flexão do cotovelo é o bíceps. Se a pessoa faz a projeção, puxa, traz de volta, aí sim você alivia essa dor de músculos pequenos, que é o bíceps e o antebraço, e consegue fazer uma ação maior
no grande dorsal. E a ideia é essa, você vai elevar lá na frente, a escápula ela alongou todo, ela fez uma abdução. Quando ele vai trazer, ela vai fazer uma adução, ela fecha aqui, com que ela trabalha essa porção do dorsal e o latíssimo do dorso. Vamos lá, Gabi. Capricha. Vou pegar aqui também, que ó, nas laterais, se vindo aqui, eu acho que é até melhor. Porque daí você consegue pegar as porções de fibra do ombro, aqui e a lateral. Bora lá. Bora, alongou. Tronco reto, alinhado, 4. Vamos lá na frente. 5, vamos. 6, mais. 7. Bora. 8. Show de bola. Pegar, tipo, quando nós estiver fazendo a próxima, pegar mais ao fundo agora, essa última. Porque o que aconteceu agora? A Gabriela, ela encheu bastante o músculo dela. Ela demora a irrigar, mas geralmente na última ela enche. Então lá atrás você vai pegar ela com a porção total do trapézio ali, o final do trapézio e o latíssimo do dorso. Beleza. Esse líquido pra área, pode ver aqui, ó. Essa região ela já tá, ó. Você coloca o dedo, ó. Isso aqui é sinal de bastante irrigação na área. Ela terminou o exercício já, tem uns segundos. E ó, pode ver que tem bastante sangue. O corpo está trabalhando para sanar esse dano. Vai lá, capricha, hein? Seu melhor. Leva o tronco, quadril reto, alinhado. Isso, sólido. Isso. Pode abrir um pouquinho o cotovelo. Boa, boa. Vamos. Vamos. Próximo da falha. Alonga. Vai no seu máximo. Vai. Alonga. Força. Força. Continua. Força. Alongou. Bora. Duas sai. Mais uma. Puxa o ombro para trás. Recolhe. Show, Gabriel. Show. Top. Então você vai fazendo o exercício. Se tiver algo errado, eu corrijo. Se você sentir algum incômodo, você me fala. Beleza? Bora lá. 12 repetições. Devagar, hein? Mais aberto um pouquinho. Mais aberto o cotovelo. Isso. Sempre projeção do cotovelo. Isso. Boa. 9. 10. Bora. Mais um. Beleza. Pera aí. Deixa eu pegar só um, você vai ficar com o outro na mão. Pera aí. Ó, pessoal. Elevação lateral. Esse exercício é um dos que tem mais erros. Eu acho que é o mais difícil para fazer a execução. O que as pessoas mais erram? Vai pegar o peso aqui. Geralmente ela sai com ele aqui e faz um movimento assim. A mão acima da linha do cotovelo. Ó, presta atenção. Quando você tem a mão fazendo a forma, ele usa bastante essa porção aqui. A porção anterior do deltoide. O correto é você sempre fazer com a extensão do braço, mas com a projeção do cotovelo, que daí você usa a parte medial do músculo deltoide. A elevação lateral é o único exercício que trabalha essa porção medial do músculo deltoide. Então, quando você for fazer, procurar fazer com a projeção do cotovelo. O peso vai estar na frente, linha do ombro, pode ficar aqui também, mas tem pessoas que têm dificuldade de fazer essa rotação no úmero, então eu aconselho sair daqui. Vai sair daqui com a projeção, cotovelo antes, mão para baixo. Lembre-se, cotovelo alto, mesma porção do deltoide e a mão para baixo. Se estiver assim, tá errado. Se estiver assim, tá errado. Se estiver assim, tá errado. Sempre longe do eixo, a carga e com a projeção do cotovelo. Esse é o erro mais comum na elevação lateral. Projetar a mão antes do cotovelo. Apertou a unha?
Mas você quase virou a unha. Eu tava tentando segurar o peso. Deixa eu ver. Fez ontem a unha, anteontem, e agora não dá nem pra segurar. Ah, sexta-feira tem uns mequetrefes. Entendi. Não, eu acho, sabe o que eu me espantei? Você chegar aqui hoje, cara. Geralmente sexta-feira você some no mundo, né? Pois é, mas eu sou uma pessoa de programação, você sabe. Não, mas... Programei, eu marquei, eu venho. Tudo bem, eu entendo que você é uma pessoa de programação, mas você chegou inteira, é isso que eu quis dizer. Não tá faltando nenhum pedaço, a cabeça tá no lugar, não tá exalando aquele... Você não viu antes de vir pro Vixe, Maria, eu nem queria ter visto, graças a Deus. Bora lá, Gabriela. Projeção do cotovelo. Mais aberto, cotovelo. Isso, perfeito. 3, segura. 4, boa. Vamos. 5, 7, 8. Mantém. Cotovelo pra cima. Mantém o cotovelo. 10. Mão pra baixo. Vamos. Deu. Aumentar a carga, vou colocar um pouquinho mais. Uma dúvida você pode perguntar, tipo, sinto incômodo, eu tenho uma dúvida nisso, eu tenho uma dúvida naquilo. Não tem dúvida, eu sou perfeita. Ela fala assim, nós tá treinando, ela fala bem assim, você tá vendo, eu sou perfeita, não preciso nem de você aqui. Só quando eu não tô aqui, ela não vem. Ué, porque eu preciso de alguém pra me motivar, Então, você entendeu? precisa de mim. Não pro exercício. E pra te corrigir. Entendi. Bora, última. Capricha. Um pouco mais pesado só, com 10 nessa. Respira, lembra o cotovelo sempre para cima. Bora, respirou. 2, cotovelo para cima. 3, vamos. 5, vamos. 6, bora. 7, pronto. 8, bora. Mais. Isso. Deu. Show, perfeito. Vou fazer só um exercício com um pump, só para dar um pump mesmo no bíceps. Pegar uma carga maior, fazer um rosca-martelo. Rosca-martelo não tem muito segredo, é um movimento tipo mais comum. E eu peço para fazer a rosca-martelo porque é óbvio que os primeiros graus de contração do músculo do bíceps é a supinação. Você vai virar aqui e ele vai contrair. Tá parado, contraiu. Sempre vai ser supinação. Porém, rosca-martelo, além de ela ser simples de executar, você consegue pegar toda essa porção aqui do bíceps. Que isso aqui seria nada mais, nada menos que o braquial do bíceps. Vai usar junto com o antebraço a porção de fora do bíceps. Então, esse rádio braquial aqui vai ser trabalhado na martelo, sem essa supinação, sem fazer esse movimento. Pode olhar o bíceps, aqui. Quando você faz a alternada, você fala, girou, primeiro grau de contração, girou, supinação. O músculo ele tende a elevar. Mas nós não vamos fazer com supinação, vamos fazer aqui, querendo trabalhar outra área específica, que é essa daqui, daqui até aqui. Deixa eu pegar o peso. Bora lá. Lateral. Vem combinando comigo também, né? Verdade. E a gente não combina a cor, mas a gente sempre combina. Vamos lá. Os dois. Que você fala com a minha mãe. As duas. Nem falei com ninguém hoje. Só vim. As mãos na lateral do tronco. Vai puxar. Não deixa seu cotovelo subir muito e não deixa ele recuar muito. Vamos tentar fazer ele um pouco mais fixo aqui. Vai levantar mais fixo. Sem a supinação. Reto. Só martelo mesmo. Isso. Perfeito. Subiu. Pode separar um pouquinho o cotovelo para fora. Aqui. Faz toda a extensão. Respira. Segura a descida. Isso. Sempre excêntrica. A parte de descida você vai segurar. Puxa, explosão. Isso. Respeitando o movimento. Puxa. Desce segurando. Vamos. Vamos 3 assim. Segura a descida. Explosão na puxada. Mais duas. Afasta um pouco o cotovelo. Mais uma. Show. Top.
Show. Isso aí foi um pouco do nosso treino superior. Eu e a Gabriela, é uma das alunas que tem mais condições de fazer esse exercício superior. É uma área que nós sempre pegamos, batendo bastante a tecla em cima disso, porque ela tinha uma lesão, como eu falei no começo do vídeo, tanto no ombro como na cervical, que estava irradiando, e conseguimos desenvolver uma porção muito grande de músculo, e ela tem essas condições melhoradas agora. Nosso foco vai ser os inferiores. Foi rápido, demorou pra gente desenvolver. Não demorou. Exatamente. Ele sinalizou uma melhora muito rápida, por mais que ela teve algumas relutâncias de alguma coisa, porque quando tá com lesão, você sente dor no movimento. Mas a partir do momento que ela entendeu que ela precisava passar aquele processo de dor, de recuperação. E eu lembro que você falava assim, eu tava com dor, eu falava, cara, eu vou fazer exercício com dor. Você falava, não, a gente precisa da dor pra conseguir criar musculatura ali ao redor, fortalecer e vai parar a dor. E eu sempre achando que você tava... Exatamente. Isso é muito importante lembrar mesmo. Mas quando ela fala isso, nós não estávamos trabalhando com dor, não estava trabalhando com dor com uma carga elevada. Não. Era uma carga simbólica. Mas ainda assim eu sentia dor, mas a gente lutou. Por conta da lesão, ela sentia dor. Só que daí o que é o fortalecimento muscular que as pessoas não entendem? Vamos pegar o ombro da Gabriela que estava com dano. Se ele não tem essa porção estrutural de músculo, se ele não tem esse músculo, vai ter apenas osso, tendões, certo? Inervações. O que é o fortalecimento? Fazer com que os músculos compreendam a parte articular para que eles dêem uma estabilidade, uma força maior para que os tendões e as inervações não façam o movimento sozinho. Certo? Quando ele tem essa solitude de músculo, é como se fosse um gesso. Quanto mais músculo na área, é óbvio, vai diminuir um pouquinho o movimento, vai ficar menos flexível, porém, ele não faz o trabalho sozinho. Tendão, ligamento, não vai fazer os trabalhos de força sozinho, fortalecendo a parte articular. Muita gente fala bem assim, tenho dor no meu joelho, nossa, eu não consigo fazer uma extensora, eu não consigo fazer um agachamento. Você vai precisar fazer o agachamento, a extensora, porque o fortalecimento é nada mais o compreendimento do músculo na próxima articulação. Esse foi o nosso treino, muito obrigado. Segunda tem mais nós. E esse aí foi o nosso treino de superiores com a Gabriela. E logo mais vamos colocar aí para vocês estar vendo no canal no YouTube e um pouquinho no nosso Instagram. Quero que vocês acompanhem nós. Espero, né? Estejam acompanhando.